Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar os principais recursos do Quick Grid do Blazor. O componente Quick Grid, ele é um componente Razor usado para exibir dados de forma rápida e eficiente no formato tabular. Ele fornece um componente de grade de dados simples que pode ser utilizado em cenários comuns para renderizar uma grade, e você pode usar esse componente como referência para você também criar outros componentes de grade de dados. Ele é oficialmente suportado no Net 8 e ele é focado nas funcionalidades mais básicas de um componente de grade, focando no desempenho, na acessibilidade e na facilidade do uso. Ele vai funcionar nos modelos de hospedagem server, WebAssembly e também no Netmap. Então a proposta do Quick Grid não é competir com os componentes de grid já existentes no mercado. Ele vai focar apenas nas funcionalidades mais básicas de um componente de grade. Então o objetivo é oferecer um componente de grade simples, com ótimo desempenho e fácil de usar. Eu vou deixar dois links aqui para você consultar e obter mais detalhes do Quick Grid. Então como que nós usamos o Quick Grid? Então, para usar os recursos do Quick Grid, você tem que incluir o pacote Microsoft ASP.NET Core Components Quick Grid no seu projeto e fazer a referência a esse namespace. Aí você vai definir as tags Quick Grid para abrir e fechar, e aí você vai usar as propriedades. Uma das propriedades mais importantes é a propriedade items, onde você define a fonte de dados. Essa fonte de dados, ela tem que ser um tipo iCareable. E isso pode ser dados em memória, pode ser dados de uma base de dados do Entity Framework Core e também pode ser dados remotos. Se você for usar dados em memória, a referência ao pacote e ao namespace é suficiente. Se você for usar uma base de dados do Entity Framework Core, você vai ter que incluir também o pacote Microsoft ASP.NET Core Components Quick Grid Entity Framework Adapter e incluir o serviço lá na classe Program, configurando lá o código Builder Services Add Quick Grid Entity Framework Adapter. Então, isso seria necessário apenas se você for usar o acesso a uma base de dados com o Entity Framework Core. Então a seguir eu vou apresentar os principais parâmetros usados no Quick Grid. Eu tenho aqui o parâmetro items, que define a fonte de dados, e ela vai funcionar com o tipo iCareable, seja ela em memória ou com contexto de dados do Entity Framework Core. Eu tenho também o parâmetro pagination, que permite realizar a paginação. Para fazer a habilitação, basta criar uma instância de pagination state e passar ela para essa propriedade de pagination. Eu tenho a propriedade virtualize, que usa a paginação ou a virtualização para grande quantidade de itens. Quando você tem muitos itens a exibir, o virtualize vai te dar um bom desempenho. O parâmetro @ref, que permite obter uma referência do Quick Grid e assim é usado para atualizar os dados usando o método refresh data sync. Tem também o parâmetro header template, que permite oferecer um fragmento Razor, que vai substituir o conteúdo da célula do cabeçalho padrão que é utilizado no Quick Grid. A seguir eu vou apresentar as colunas e os parâmetros usados para criar o Quick Grid. Eu tenho a propriedade property column, que vai exibir o valor definido pelo parâmetro property. Aqui eu posso usar o parâmetro format para controlar a exibição e também posso usar o property column para definir uma expressão calculada. Os parâmetros dessa coluna podem ser title, que vai definir o título da coluna, class, que permite definir CSS para estilo, align, que permite alinhar o conteúdo da coluna, sortable, que vai definir a ordenação pela coluna que você está especificando o parâmetro sortable, column option, que vai permitir definir um fragmento Razor que vai aparecer em uma janela pop-up quando o botão de opções na coluna de cabeçalho for clicado. E eu tenho também uma outra coluna, que é o template column, que usa fragmentos Razor arbitrários para fornecer conteúdo às células. Então, quando você usa esse template column, ele não consegue inferir o título ou a ordem de classificação da coluna de forma automática. Então, basicamente, isso é uma visão geral do Quick Grid. Agora, eu vou aplicar isso em um projeto mostrando como usar isso na prática. Então, agora eu vou mostrar como usar o Quick Grid com seus recursos básicos num projeto Blazor Server, acessando os dados de um banco de dados SQLite usando o Entity Framework Core. O meu objetivo vai ser exibir os dados dos 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu vou me basear
basear nessa tabela aqui do UOL do Brasileirão 2023, olha. Eu vou usar esses dados dessa tabela aqui, ó. Eu vou usar os dados dos 10 primeiros colocados, até o Cuiabá aqui, ó. O objetivo vai ser exibir esses dados nesse formato usando o Quick Grid. Então, para isso, ó, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022. O meu ambiente aqui é o NET 8 com o Visual Studio 2022 Preview. Vou selecionar Create New Project, vou selecionar o template Blazor Web App, que é o novo template do Blazor. Vou clicar em Next. Aqui eu vou chamar o projeto de Blazor Quick Grid EF Entity Framework Core, EF. Vou clicar em Next. Aqui ó, vou usar o NET 8. Não vou usar autenticação, vou configurar para HTTPS. O modo de interatividade vai ser server e a localização de interatividade vai ser por página componente. Então eu poderia definir isso global, mas eu vou selecionar por Page Component e vou incluir as páginas de exemplo. Então aqui está a configuração do meu projeto, eu vou clicar em Create e pronto, ó, ele criou já o projeto para mim. Eu tenho aqui ó, no Solution Explorer o projeto Blazor Server. Olha aqui, ó. Agora tem uma alteração. Observe que ele cria uma pasta Components. Dentro dessa pasta ele cria a pasta Layout com o nave menu e dentro dessa pasta tem a pasta Pages com as páginas que ele vai exibir. Aí eu tenho a classe Programs e o arquivo appsettings.json. Então eu vou iniciar incluindo os pacotes aqui que eu vou precisar nesse projeto. Como eu vou acessar um banco de dados SQLite, eu vou precisar do pacote do SQLite, do pacote do Quick Grid. Então, ó, vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção Manage no Get Packages. E aqui, ó, vou clicar em Browser. Então, o primeiro pacote que eu vou precisar instalar vai ser o pacote do Quick Grid. Tá aqui, ó, vou marcar e vou instalá-lo. Agora, como eu vou acessar um banco de dados e vou usar o Entity Framework Core, eu vou precisar desse pacote aqui, ó, Microsoft ASP.NET Core Components Quick Grid Entity Framework Adapter. Vou instalá-lo também. Vou aplicar, vou aceitar. A seguir, eu vou precisar do pacote do SQLite, ó, que eu vou acessar o banco de dados SQLite. E vou precisar também do pacote do Entity Framework Core. Pronto! O meu projeto, ó, ele tem esses pacotes instalados. Observe que todos os pacotes, ó, usam a versão 8.0 RC2. Isso é possível porque aqui em Tools, ó, quando eu selecionei os pacotes, eu deixei marcado aqui, ó, Include Pré-Release. Como eu não tenho a versão estável final lançada ainda, eu estou na RC2, eu tenho que marcar aqui Include Pré-Release para ele me dar os pacotes mais atuais. Então, beleza, tá aqui os pacotes instalados no meu projeto. Então agora aqui, ó, eu vou fechar aqui, eu vou criar no meu projeto duas pastas. A pasta Entities, onde eu vou definir a minha entidade, e a pasta onde eu vou definir o arquivo de contexto, que vai fazer o mapeamento ORM do Entity Framework Core, que eu vou chamar de conta. Na pasta Entities, ó, eu vou criar uma classe que eu vou chamar Time. E essa classe, eu vou definir essas propriedades aqui, ó. Então, são as propriedades que eu vou exibir na grade, usando o Quick Grid. Então, ó, eu tenho o ID, o nome, pontos, quantos pontos do time tem, quantos jogos, quantas vitórias, empates, derrotas, saldo de gols, o gols pros, o status que eu vou definir, se ele está classificado para Libertadores, Sul-Americana, pré-Libertadores, e se ele tem Mundial ou não, tá? Basicamente é isso que eu vou usar. Aqui na pasta Context, eu vou criar o meu arquivo de contexto, fechar e salvar o que eu fiz aqui, ó. Project Add Class, que vai ser uma classe que eu vou chamar de appdbcontext, que vai herdar de dbcontext, que é uma classe do Entity Framework Core. Então aqui eu vou definir o mapeamento ORM e vou incluir os dados na tabela. Então eu vou usar esse código aqui, ó. Eu estou copiando e colando para ganhar tempo, que isso aqui é uma configuração clichê, né? Então olha aqui o que eu estou fazendo, ó. Definir aqui no construtor um dbcontext options para poder configurar o meu provedor com os dados, né, que eu estou usando aqui do SQLite. Definir um mapeamento ORM da minha entidade time para a tabela times, que vai ser criada na base de dados. E aqui, ó, no método onModelCreate, eu estou usando o método ResData do Entity Framework Core e estou incluindo esses dados, ó. Na primeira execução, ele vai verificar em ResData se a minha tabela contém dados. Se não tiver, ele vai criar esses dados. Então eu estou criando todos os dados na inicialização, tá vendo? Ó? Aqui
faltou eu fechar chaves aqui. Pronto. Então tá aqui meu arquivo de contexto. Agora aqui em appsettings.js eu vou definir a string de conexão com o banco de dados SQLite, ó. Vou chamar esse banco de Brasileirão DB. Ele vai criar esse banco de dados aqui no projeto. Eu não estou definindo um caminho específico, ele vai criar aqui no projeto SQLite. Agora aqui na classe Program, ó, eu tenho que obter a string de conexão, né, e configurar o serviço do SQLite. Então vamos lá, ó. Eu obtenho a string de conexão, build a configuration get connection string SQLite, e a seguir eu incluo o serviço do contexto no container, ó. Tá vendo? Estou incluindo o meu contexto, appdbcontext, use SQLite, a minha string de conexão. E não posso esquecer de incluir o serviço também, ó, do Entity Framework Core para o Quick Grid. Add Quick Grid Entity Framework Core Adapter, o adaptador que eu preciso quando eu acesso o banco de dados usando o Entity Framework Core. E aqui, olha, eu também vou definir um método que vai criar o banco de dados para mim. Eu não vou usar migrations aqui não, vou simplificar. Estou criando aqui um método create database, passando a instância de app, e esse método, olha, vai fazer o seguinte, ele vai fazer isso aqui, ó. Quando ele for chamado, eu estou passando a instância de app, ele cria um escopo do serviço, pega o meu contexto, eu uso o método ensureCreated e cria o banco de dados se ele não existir. Então com isso, a hora que eu executar minha aplicação, ele já vai criar o banco de dados SQLite e já vai preencher com esses dados aqui, ó. Pronto, só preciso fazer isso uma única vez. Agora vamos definir aqui, ó, em components, eu tenho o arquivo underline imports Razor. Aqui eu vou definir algumas referências, que quando eu defino essas referências aqui, eu não preciso referenciá-las nos componentes, ó. Render mode para mim definir o modo de renderização, o quick grid para mim usar o quick grid, e aqui, ó, eu tô definindo aqui tudo que eu tiver definido na pasta entities aqui, ó, a minha entidade, time, e em context o meu arquivo de contexto. Blazor, quick grid, EF, entities e context. Então com isso, eu já posso criar o meu componente. Então eu vou vir aqui, ó, em pages, vou fechar todas as guias aqui, ó, vou na pasta pages, project, add new item, Razor component, vou chamar o meu componente de Brasileirão. Brasileirão. Vou iniciar definindo aqui, ó, uma rota para ele, /Brasileirão. Então, antes que eu esqueça, vou vir aqui no Nav Menu, vou copiar esse link aqui, ó, e vou criar um link para acessar esse componente. Vou chamar de Brasileirão e aqui Brasileirão. Pronto. Então agora, quando eu acessar esse link Brasileirão, ele vai navegar Brasileirão aqui para o meu componente Brasileirão. Vou definir um título aqui, né, que eu vou usar. E aqui, ó, no código, eu vou definir como eu vou acessar os dados agora, né? Então, ó, eu vou definir uma variável do tipo iCareable de time, e no método onInitializeAsync, estou dando aqui um delay de 300 milissegundos e estou invocando o método carregaTimes, que eu vou criar a seguir. Esse método tem esse código aqui, ó. Então aqui, ó, ele vai retornar um iCareable de time, que é exatamente o que eu preciso, né, para times iCareable. E aqui, ó, eu estou usando uma instância do context. Só que observe que aqui ele não está reconhecendo. Por quê? Porque eu preciso injetar essa instância. Então eu vou injetá-la aqui, ó. appdbcontext, estou injetando uma instância de underline context. E agora, ó, eu consigo acessar times e estou fazendo a ordenação por pontos, vitórias e saldo de gols. Order by descending, then by descending, then by descending. E usando o método asCareable, que eu preciso retornar, ó, um iCareable de time, uma coleção iCareable de time, como times Careable. Então agora eu já posso fazer o seguinte, né? Eu posso já verificar aqui, ó, fora do code, se eu tenho times para exibir. Enquanto eu não tiver, eu exibo carregando. Quando eu tiver, aqui eu vou definir o meu quick grid, ó, dentro do else. Então aqui, ó, eu vou iniciar definindo uma div class, eu vou chamar de grid aqui, que é uma div, né? Só para a gente organizar aqui. E aqui eu vou iniciar o uso do quick grid. Então, ó, eu vou usar a tag quick grid. E aqui, ó, eu preciso definir pelo menos uma propriedade, que é a propriedade items. E aqui eu vou definir a minha fonte de dados, que é, ó, times Queryable. Definir a fonte de dados. Agora eu vou definir os dados que eu quero exibir. Para isso eu vou usar a coluna property column. E aqui eu vou usar o parâmetro property. E vou definir aqui, ó, as propriedades que eu quero exibir. Então eu vou usar aqui, ó, um lambda, e aqui eu vou definir que quero exibir o nome do time. Se eu deixar assim, ele vai exibir o nome do time
no cabeçalho. Então, para mim definir um título no cabeçalho, eu uso o title e eu vou exibir o texto time. Então aqui eu estou exibindo o nome, usando property column, definindo a propriedade que eu quero exibir, e o título, o cabeçalho, vai ser o time. Então ele vai definir time e todos os times. E aí eu vou repetir o uso de property column, de property, para todas as propriedades. Então, olha, eu vou definir esse código aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Nome, pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pro, saldo de gols e item mundial. Então, ó, eu estou exibindo em title J, V, E, D, GP, SG e mundial. E esse sortable que eu estou usando aqui, o que significa esse sortable? Essa aqui é uma propriedade que permite eu indicar se a grade vai ser classificável por essa coluna, olha, sortable. Então significa que eu vou poder, clicando nessa coluna, fazer uma classificação ascendente ou descendente. Isso para pontos, vitórias e saldo de gols. Então aqui, ó, tá o código do meu componente que está acessando aqui, ó, o banco de dados SQLite através do meu contexto do Entity Framework Core que eu estou injetando aqui, e eu vou exibir isso no Quick Grid aqui, ó. Vamos dar um rebuild aqui, ó, e ver se tem algum erro, ó. Não tem nenhum erro. Eu vou fechar aqui e vou executar aqui o meu projeto. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele vai renderizar isso no meu navegador. Então tá aqui, ó, tá renderizado. Então eu vou clicar em Brasileirão. Olha aqui, ó, ele me apresentou todos os dados. Percebeu que ele nem piscou. E aqui, ó, pontos, ele é sortable, mas eu não tenho interatividade, ó. Então aqui funcionou, só que eu tô tendo um problema aqui. Por padrão, quando eu não defino um modo de renderização, a renderização é feita no servidor de forma estática. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que vir aqui no meu componente e definir o modo de renderização que eu quero, né? Então, para isso, eu vou usar a nova sintaxe. Eu vou usar aqui o @renderMode. Antes a gente usava attribute. RenderMode Interactive Server. Ó, eu tenho a opção Interactive Server, Interactive WebAssembly, né? Ou Interactive Auto. No meu vai ser Server. Interactive Server. Porque eu estou num projeto no servidor. Então, ó, com isso, eu vou ter a renderização feita no servidor de forma interativa. Olha só a diferença, ó. Eu vou executar, tá? Aqui eu vou clicar em Brasileirão, percebeu? Ele exibiu carregando, vou clicar em pontos, olha lá, ó. Eu consigo classificar em ordem ascendente e descendente, percebeu? Por jogos, por vitórias, por saldo de gols, porque agora eu tenho interatividade do lado do servidor. Então agora eu vou incluir a paginação aqui, ó. Eu estou exibindo os 10 times da tabela. Imagine se eu tivesse 100, 200. Então vamos incluir a paginação. Então eu vou parar aqui o meu projeto. Então aqui para mim incluir paginação, eu vou definir aqui, ó, pagination. Vou definir aqui @pagination. Então agora eu vou definir uma div aqui, onde eu vou poder definir os itens de paginação. Vou fazer isso aqui, ó. Estou definindo aqui os itens de paginação, ó, com duas opções, 5 itens por página, 10 itens por página. Aqui eu tenho que definir o paginator state, e agora eu tenho que vir aqui, ó, definir quantos itens por página eu quero, ó. Definindo aqui, ó, pagination state, itens por página inicial, 5 itens por página. Então agora, ó, eu defini a paginação, defini as opções de paginação que eu posso ter com 5 times por página ou 10 times por página, e estou inicializando aqui, ó, o estado de paginação, definindo que eu vou inicialmente ter 5 times por página. Então eu vou executar e nós vamos ver agora a renderização como é que ficou usando o Quick Grid. Então vamos acessar Brasileirão. Olha aqui, ó, página 1 de 2, ó, posso navegar para a página 2, pode retornar para a página 1. Ó, times iniciais por página 5. Se eu colocar 10, ó, eu tenho 10, 5, ele retorna para 5. Com 10, ó, eu só tenho uma página. Com 5, eu tenho 2 páginas e eu posso paginar. Bem simples, né? Então agora eu vou mostrar o uso de expressão calculada. Aqui, ó, eu vou incluir, depois de Go Pro, uma coluna dos gols contra. E como que eu vou fazer isso? Eu sei o gols pro, sei o saldo de gol, eu vou só fazer a subtração aqui, ó. Eu vou criar uma coluna calculada e exibir aqui. Então eu vou parar aqui. Para isso, eu vou vir aqui, ó, depois de gols pro, né? Vou definir uma propriedade com uma expressão calculada. Estou definindo aqui o método calcular, estou passando os gols pros e o saldo de gols. Então eu vou ter que vir aqui, ó,
no código e apenas definir esse método calcular, ó, que recebe os gols e o saldo, faz a subtração e retorna. E aqui agora eu vou ter a exibição dos gols contra, que eu chamei de GC. Title, tá vendo? Calculada. Isso é uma coluna calculada. Vou acessar aqui, olha aqui, vamos colocar os 10 times aqui, ó. Ó a coluna gols contras, tá vendo? Ó, 28, 49, 30, 27, 36, que foi obtida da subtração dos gols prós menos o saldo de gols. Então esse seria um exemplo da utilização de uma expressão para calcular os dados numa coluna e exibi-la aqui no Quick Grid. Então agora eu vou mostrar o uso do template column e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma coluna aqui, ó, com um button. E esse button, quando eu clicar, ele vai me dar o status do time. Então, se você notou aqui no meu código, eu vou parar. Quando eu incluir os dados na tabela aqui, ó, em appdb context, status eu defini Libertadores, os 4 primeiros, depois pré-Libertadores, depois do sexto e Sul-Americana, os 2 últimos. Então eu vou retornar aqui, né? E vou fazer o seguinte, depois da última coluna aqui, ó, eu vou definir um template column, definir um título ação, estou definindo um button, ó, e definindo o método exibe status passando o contest. Esse contest representa os dados atuais que eu estou exibindo e contexto status. Então basta eu vir aqui, ó, no código, criar esse método exibir status. Então eu vou exibir uma mensagem. Então eu preciso definir aqui uma propriedade, né, mensagem que eu vou exibir. E vou exibir essa mensagem aqui, ó, na base. Pronto. Então, com isso, ó, eu estou mostrando um exemplo de utilização do template column, definindo um button, onde eu estou acionando o método exibir status no evento onClick desse button, e esse método vai exibir o nome e o status do time em mensagem, que é uma mensagem que eu estou exibindo aqui na base do grid. Então eu vou executar, vou mostrar isso em ação. Vamos acessar Brasileirão aqui, ó. Olha aqui, ó, o botão ação. Vamos colocar aqui os 10 times, né, ó. Então, ó, vou clicar aqui, ó, Botafogo, ó, Libertadores. Vamos aqui em Flamengo, Libertadores. Atlético Mineiro, Libertadores. Paraná, pré-Libertadores. Atlético Paranaense, pré-Libertadores. Fluminense, pré-Libertadores. São Paulo, Sul-Americana, ó. Cuiabá, Sul-Americana. Então aqui seria um exemplo de uso do template column para criar um button e definir uma ação. E para concluir, agora eu vou incluir um filtro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um filtro para filtrar os times que só tem mundial. Então aqui, ó, eu estou definindo uma coluna mundial, false se o time não tem mundial de clubes. Botafogo não tem, Grêmio tem, Flamengo tem, São Paulo tem, Cuiabá não tem. Então eu vou definir um filtro. Então vamos parar, retornar aqui. Então aqui no Quick Grid eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que definir uma outra fonte de dados aqui, ó, que eu vou chamar Times Filtro Variable. E aqui, como eu vou precisar atualizar o grid, eu vou usar a propriedade @ref definindo uma instância do grid que eu chamei de refgrid. E aqui, ó, no mundial, eu vou definir uma column options dentro de property column. Estou definindo um checkbox, estou vinculando com o tem mundial e estou definindo aqui, ó, um bind after para filter e contexto com mundial. Então vamos vir aqui, ó, eu vou precisar definir aqui, ó, um iCareable que eu estou chamando Teams Filter Variable. Eu vou precisar definir aqui, ó, uma variável tem mundial booleana e uma variável refgrid que representa a referência ao meu grid para mim atualizá-lo usando o método refresh data async. Então, ó, eu vou ter que alterar esse código aqui, ó. Então, esse código agora vai ficar assim, ó, porque eu estou usando Teams Filter Variable, que é o que eu vou usar para filtrar aqui, ó, no grid. Então, para concluir, agora eu tenho que definir o filtro, né? Esse filtro aqui, ó. Então eu vou usar esse método aqui, ó. Ó, ele é assíncrono. Então, ó, se tiver mundial, ele vai filtrar os times que tem mundial, ó. E Teams Filter Variable vai exibir somente os times que tem mundial. Caso contrário, ele vai exibir todos os times. E aqui, ó, eu tenho que atualizar o grid, então uso a referência do grid e uso o método refresh data async. Então, ó, com isso, ó, eu estou implementando agora o filtro usando column options num checkbox, onde eu vou poder marcar se eu quero exibir os times com mundial ou quero exibir todos os times com e sem mundial. Então, executando, nós vamos ver o resultado aqui, ó, sendo exibido no nosso navegador. Então vamos acessar Brasileirão. Olha aqui, eu vou exibir todos os times, ó. Então tá vendo aqui, ó, tem mundial? Eu vou clicar, ó, com mundial. Aqui ele está exibindo todos, tá vendo?
Agora eu vou aplicar o filtro com o Mundial. Olha aqui, ó. Somente Grêmio, Flamengo e São Paulo têm Mundial. Eu vou desmarcar. Todos os outros times, ó, não possuem Mundial. Então é assim que funciona o filtro, ó. Então com isso, eu mostrei aqui, ó, as principais propriedades do Quick Grid, que de forma básica foram apresentadas aqui para exibir esses dados no formato tabular. Então era isso que eu queria apresentar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.